12, de 1 a 19. Diz assim o texto: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno um alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amados, eu quero nesta noite pregar sobre o espírito de oração. Sumiu aqui da tela. Isso, volta aí, por favor. Deixa eu ver se está certo. Está certo. Nós acabamos de ler a história. Eu quero destacar 2 versículos. O primeiro, 5. O 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E o 12 está na tela, você pode ler comigo. Vamos ler juntos. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Queridos, eu quero nessa noite falar exatamente sobre o espírito de oração. Nós começamos esse ano na nossa igreja com um espírito de oração. Na realidade, o espírito de oração é alguma coisa que as pessoas podem ter individualmente. Os que buscam com mais intensidade, os que andam mais perto de Deus, o que normalmente são poucos.
não é a prática majoritária dos cristãos, dos membros das igrejas. Normalmente é de um ou de outro. Mas nesse ano Deus despertou a Teresa logo no início do ano, para que chamasse a igreja para uma prática de oração, e ela não foi desobediente ao despertamento que Deus deu a ela, e ela chamou no início do ano, e a igreja obedeceu com uma resposta muito maior do que a gente mesmo esperava. E nós tivemos uma semana de oração muito boa na igreja, e tivemos na última sexta-feira uma vigília de oração que foi uma bênção. E o Senhor então colocou no meu coração repetir esta mensagem que eu preguei há 10 anos atrás. Então, se você estava aqui e tem boa memória, porque você tem que ter as duas coisas, né? Não adianta só estar aqui, se não tiver boa memória não vai adiantar. Você vai lembrar dessa mensagem. O espírito de oração. O espírito de oração é a forma como a igreja responde ao diabo, ao mundo e às crises que nós enfrentamos. Porque ter crises faz parte da vida. Nós começamos o ano na igreja com uma série de crises. Algumas delas são públicas, notórias, como por exemplo do pastor Leonel, que nós estamos acompanhando. Na vigília ele passou, ficou 15 minutos aqui. Hoje de manhã nós tivemos o privilégio de receber a Cris, que começou o ano numa crise intensa, mas ela veio na escola dominical. Ela falou: pastor, não posso vir à noite que tem muita gente. E ela vai para a segunda sessão de químio essa semana, quarta-feira. Se os exames da terça derem certo, ela faz a químio na quarta. Senão ela não vai conseguir fazer. Eu falei: nós vamos orar à noite por você. A Dulce começou o ano operando. Como se não bastasse essa semana, o Davi fez outra cirurgia, né, Davi? Davi fez uma cirurgia para corrigir um problema na perna, de tamanho, para as duas ficarem iguais. Está ali, cheio de pino nas pernas, né? Você sabe que a família que opera unida, fica unida mais fácil, né? O Elvio já quer operar semana que vem, né, Elvio? Para ficar uma família bem unida. Mas é uma crise, queridos. Algumas dão certo, outras não. Os irmãos provavelmente vão se lembrar do Paulo, né, Marcelo? Paulo veio à igreja várias vezes. Um senhor grisalho, de barba branca, que vinha com o Marcelo lá do Cetrem, com a sua bengala. Deus o levou. Ele passou por uma enfermidade complicada. Marcelo pediu oração. Quantas vezes nós oramos? Mas Deus o levou. Como é que chama a filha dele? Tairine. Então, queridos, são crises. Mas Deus usou Marcelo, e te usou muito, viu, Marcelo? Enquanto eu preparava essa mensagem pensando nas crises, e não existe uma maior do que outra. Eu sei que Deus te colocou ali para ser uma bênção na vida daquelas pessoas. E Deus te usou para trazer o Paulo várias vezes aqui, para receber uma palavra. Então esse trabalho que você faz é extremamente honrado, porque é um trabalho em cima da oração. Eu conheço você, e Deus fez algo precioso na vida do Paulo, e ele descansou. Mas, queridos, nós somos desafiados a vivermos uma vida em espírito de oração, e é esse o objetivo dessa mensagem. Se você quiser responder às crises, ao mundo e ao diabo, a resposta da igreja, a resposta do cristão é só uma: oração. É o espírito de oração. E eu quero então falar rapidamente sobre o espírito de oração. Atos 4:31. Abra lá. Porque o que acontece em Atos 12, Pedro em crise, Pedro preso, a igreja orando incessante, é só uma crise. Não é a crise. Porque a igreja estava acostumada a orar. E olha o que diz então em Atos 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Bem forte. Depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Era uma igreja acostumada a orar. É isso que Deus quer que nós sejamos e façamos esse ano. Oremos corajosa e intrepidamente. E sabe o que vai acontecer? Vai tremer o lugar. As estruturas serão abaladas. Deus vai agir de uma forma ou de outra. Eu já passei por uma experiência de orar num lugar e o lugar literalmente tremer, sem ser um terremoto. Tereza estava comigo, foi num evangelismo que eu fiz com os adolescentes lá da igreja presbiteriana, há mais de 14 anos atrás. Na Praça 7, no coreto da Praça 7. Pois bem, ontem nós saímos com jovens, o nosso trabalho de ontem foi caminhar, nosso programa. E saímos caminhando. E foi uma bênção, né, Fabi? Fabi era a nossa diretora de alongamento. Fabi e o Carlinhos. E nós saímos caminhando. E quando nós paramos na Praça 7 e cantamos ali na frente do coreto e oramos ali, uma moradora de rua bêbada saiu lá de trás. Ela estava deitada, escondida, a gente não via. Mas ela ouviu a música, ela saiu bêbada e se assentou próxima a nós. E quando nós oramos e cantamos, ela ficou quietinha. Começou a falar alto. Quando a gente começou a cantar, ela se calou e ouviu. Quando terminou, eu fui lá conversar com ela e ela me pediu uma coisa. Uma coisa. Oração. Não por ela, pelo sobrinho dela. Chorando, ela falou: eu gostaria que vocês orassem pelo meu sobrinho. Era uma moradora de rua, estava bêbada, mas ela sabia o que a igreja tinha de melhor. A igreja não tem dinheiro, que é o melhor. A igreja não tem bens, que é o melhor. Se a igreja for de Jesus Cristo, o que ela tem de melhor chama-se oração. Se você é um servo, uma serva de Deus, o melhor que você tem é a oração. E olha, qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode ter oração. É provável que não é qualquer um de nós que pode ter dinheiro. É provável. Talvez se alguém pedir dinheiro para você ali na porta ou na sua casa, você não vai ter. Mas eu te digo, oração você pode ter. Se você tiver então o espírito de oração. O que é o espírito de oração? É um mover que nasce no coração das pessoas, gerado conjuntamente por Deus e pelo homem, que as leva a se dedicarem intensamente, individual ou coletivamente, à oração incessante. É algo que começa dentro de uma pessoa. Você sozinho ou você e mais alguém. E esse mover vai crescendo, então ela começa a se dedicar intensamente. Se não for intensamente, não é espírito de oração. Eu tenho colocado em aspas até aqui para você entender que a palavra espírito é usada aí de forma metafórica. Porque é um mover, é um sopro. Então a palavra espírito, que diz referência a um ser pessoal, aqui diz referência a um movimento que não para, que continua, que sopra continuamente. Mas para se caracterizar um espírito de oração, tem que ter intensidade, tem que ser incessante. Pode ser na vida de uma pessoa, de uma mulher, pode ser na vida de uma família, de uma coletividade. Esse é o espírito de oração. Vamos deixar esse assunto bem detalhado. Primeiro, o espírito de oração é um sentimento. Você sente lá no seu coração. Por isso que não adianta transferir o espírito de oração. Não adianta eu chegar no Brunão e falar assim: Brunão, agora você vai receber o espírito de oração. Ele tem que sentir, ele tem que ter no coração, ele tem que desejar. Eu estou pregando sobre aquilo que Deus já está fazendo nessa igreja. Ele já está, irmãos. Quem veio na nossa vigília viu isso, sentiu isso. Quem participou da semana de oração viu isso.
sentiu isso. E agora eu estou pregando o que o Senhor já está fazendo, a fim de exortar você, igreja cristã da Zona Sul, a entrar nesse mover. Mas a minha pregação não faz você sentir. Você tem que ir atrás. A definição que eu dei anterior diz que é produzida por Deus e pela pessoa, conjuntamente. Deus já está produzindo. Deus quer que você ore. Ou você acha que Ele não quer? Ele quer que você ore. Ele espera que você ore. Ele está chamando você para orar. Mas se você não for, você não está no sentimento. Quando o sentimento toma corpo, o espírito de oração se torna uma prioridade. Eu vou orar, custe o que custar. Como é que você resolve os seus problemas de dívida? Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, de uma forma ou de outra. Às vezes tem que trabalhar em 2 trabalhos. Tem uma irmã da nossa igreja que trabalha em 3 empregos, porque tem uma série de obrigações para quitar. Mas qualquer que seja a dívida, você tem que resolver primeiro no joelho. Não troque a oração pelo trabalho. Não é a força do braço que paga a dívida, porque você pode cair doente e não tem 3, 4, 5 empregos que serão capazes de te manter. Por isso a oração vem antes, se torna prioridade, vem antes do trabalho, vem antes do relacionamento, vem antes até mesmo da família. Se você quer que Deus haja na sua família, a oração precisa ser prioridade. É engraçado, às vezes eu encontro uma mãe, encontro o pai que quer que Deus haja na sua família, que quer que Deus haja na sua casa, mas eles não oram. Deus é movido pela oração, Deus é conquistado pela oração, então a oração precisa ser uma prioridade. E quando se torna uma prioridade, se torna um compromisso. O espírito de oração é um compromisso. Eu vou orar, custe o que custar. E aí ela se torna diária, se torna semanal. Em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, sem ser semana que vem, na outra semana, sem ser essa semana que começa hoje, na outra semana, nós temos mais uma semana de 6 às 8 da manhã. E você está convocado, não é convidado. Irmãos, não tem sentido convidar o crente para vir orar. Essa é uma convocação pública, é um edital. Ah, mas eu não posso sair de casa. Acorde e vai orar na sua casa. Ah, 6 horas eu já entrei no trabalho, então vai orar às 5. Mas não precisa esperar chegar a semana que vem. Se você tem a prioridade, você tem o compromisso. E a oração faz parte da sua vida. E então se torna um movimento. Uma das definições da classe gramatical verbo, e eu tenho algumas professoras aqui, é que verbo é movimento. Verbo indica o quê? Ação. E ação é movimento. O espírito de oração é um movimento. Você percebe. Eu acho gostoso, lindo, Jesus falar: todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. E o vento está em movimento. O vento está passando. O vento nunca deixa de passar. Lá no princípio, quando o Senhor criou todas as coisas, diz que o Espírito Santo pairava, soprava, tocava as faces das águas. É um movimento. E por fim, neste quadro, é um envolvimento. A oração é contagiante. Se você entrar no espírito de oração, você vai contagiar os outros à sua volta. E ao contagiar os outros à sua volta, outros vão querer de duas, uma, ou as duas coisas. Vão querer que você ore por eles. Fala a verdade, não é bom ter alguém orando por você? Enquanto eu preparava esta mensagem, finalizando-a,
O Senhor colocou no meu coração assim: Samuel, eu já quis fazer isso algumas vezes e não fiz, mas ele me incomodou e eu vou fazer esse ano. Lembra que eu falei assim, que esse ano eu preciso fazer algumas coisas, numa das mensagens aí? Nesse ano eu preciso emagrecer, nesse ano eu preciso escrever um livro, e nesse ano eu preciso orar pelos meus vizinhos. Então o Senhor falou comigo: Samuel, pegue lá um papel e coloque na caixa de correio, e diga assim: ó, eu sou o Samuel, moro no número 76, e se você tiver uma pendência, um problema, uma crise, eu posso orar pelo seu problema. É contagiante, é envolvimento, e as pessoas à sua volta vão querer a sua intercessão. Mas a segunda coisa é que as pessoas vão querer orar com você. É o que está acontecendo, as pessoas estão vindo orar, e queridos, o meu desejo, o meu alvo é que essa igreja termine o ano orando como nunca orou na sua vida, como nunca orou na sua história. Mas o espírito de oração está fundamentado em algumas verdades. Quando alguém se envolve com a oração, quando o espírito de oração domina a igreja, algumas verdades ficam claras. Primeira, o espírito de oração envolve a certeza de que Deus é soberano. Quem começa a orar fica tranquilo, porque sabe que Deus está no controle. Ele é soberano. Quanto mais você orar, mais tranquilidade você terá, porque você sabe que Deus controla todas as coisas. Irmãos, é o nosso Pai, e Ele é soberano sobre os reis da terra, sobre tudo. E quando isso domina, quando essa verdade contamina, leveda, enche o coração da gente, a gente sabe que nada acontece sem que fuja aos planos do Senhor. E isso mata primeiro a ansiedade. Não precisa levantar a mão. Você é ansioso ou ansiosa? Faltam duas coisas: espírito de oração e a certeza de que Deus é soberano. Porque se você orar e tiver esse conceito, o Senhor diz: eu domino, sou eu que sei, sou eu que fiz. Eu vou pregar em fevereiro, não domingo que vem a Tereza mudou minha escala de pregação. A Força Nacional vai pregar domingo que vem, depois ela fala, então eu não vou pregar, mas nos outros 3 domingos eu vou pregar sobre o sofrimento, com base em Tiago capítulo 1, porque Tiago capítulo 1 tem uma bem-aventurança que ninguém quer. Sabe bem-aventurança? Não é uma bênção? As bem-aventurados, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que têm fome. Todo mundo quer. Aí lá em Tiago tem assim: bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. Quem quer essa? Ninguém quer essa, mas é bem-aventurança. Então eu vou pregar 3 domingos sobre a beleza do sofrimento. Como o sofrimento é belo e faz parte dos planos do Senhor e purifica o cristão. Jesus disse outra bem-aventurança que ninguém quer. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. E tem gente que nem entende isso direito. Em fevereiro eu vou pregar 3 mensagens sobre a beleza do sofrimento. Não para você saindo assim: ai, Senhor, manda um sofrimento bem grande na minha vida. Não é isso que você precisa pedir. Mas quando ele vier, você vai entender como faz parte da vida, porque Deus é soberano. Segunda verdade que salta aos olhos: o espírito de oração envolve a crença em milagres. É o que aconteceu aqui. A igreja estava orando para que o Senhor libertasse Pedro, e o Senhor fez um milagre. Mandou um anjo do céu, ele apareceu dentro da cela. Queridos, o autor Lucas é tão preciso que diz que haviam soldados dentro da cela. Pedro estava preso com 2 algemas, provavelmente uma nas mãos e outra nos pés, e havia sentinela do lado de fora.
O Senhor gosta de coisas impossíveis. Não é, Ju e Gustavo? Ele gosta quando você não pode engravidar. O Senhor gosta de desafios, irmãos. Mas nós, igreja, estamos parando de orar e crer no impossível. O Senhor fala assim para os servos, a Teresa gosta desse versículo. O Senhor diz assim: acaso o braço de Deus encurtou? A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então, quem tem o espírito de oração crê em milagres. Ele não está aqui hoje, então eu posso falar. Eu creio que o Senhor nosso Deus trouxe para essa igreja o pequeno Israel para ele ser curado nessa igreja. Porque ele veio para a nossa igreja, na realidade, no início, quando ele nasceu. Cego e autista. Mas se nós não tivermos um espírito de oração que crê, que busca, nós não receberemos a resposta. Nós lemos na Bíblia que Pedro e João subiam para o templo e havia um mendigo ali, coxo, de nascença. Queridos, Pedro e João viram aquele homem muitas vezes. Não foi a primeira vez, não foi a mulher que nós encontramos no coreto que vimos pela primeira vez. Quando nós vemos uma situação contínua, muitas vezes, nós temos que ter um espírito de oração. A menos que Deus diga assim: não precisa orar que eu não vou curar. Quando o Senhor disser assim, a gente para. Mas enquanto Ele não disser, nós temos que orar. Nós temos que clamar. Por isso nós precisamos crer em milagres. O espírito de oração envolve unidade. Faz com que a igreja ore juntos. 4:31 de Atos que nós lemos, a igreja estava junta e oravam todos no mesmo lugar. Nós sofremos juntos, nós dividimos a carga. Eu acho bonito lá no grupo, os irmãos, no grupo dos casais, tem um grupo de intercessão. Se você não faz parte de um grupo da igreja, entre em algum aí. Ah, mas não tem um grupo. A gente cria o grupo de quem não tem grupo. Só para você ficar em um grupo. Eu sou de vários. Porque ali se divide a carga. E olha, irmãos, deixa eu falar com vocês. Eu sou o pastor, eu conheço praticamente todas as pessoas que são dessa igreja, que assumiram um compromisso com ela. Até os que não assumiram eu conheço também. Algumas pessoas aqui que não são projetadas, que não vêm à frente, elas são pessoas de oração. Alguns irmãos e irmãs, eles me mandam e falam assim: pastor, qual é mesmo o nome daquela pessoa? Porque eu estou orando aqui. Gente que você não faz ideia. Às vezes você pensa assim: eu sou quem ora. Você não sabe. Por isso a igreja que se envolve com oração gera unidade. Ela divide a carga. Tenha coragem de dividir a sua carga, mas também de assumir a carga do outro. E se envolva com a oração, porque nós vamos viver como corpo. O espírito de oração envolve batalha espiritual. A palavra de Deus diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor querendo devorar. É devorar você mesmo. Quer destruir sua vida. A batalha espiritual não é contra carne e sangue. É o inimigo que tenta colocar na sua mente que você tem problema com alguém. Mas o seu único problema nessa vida é com Satanás e os demônios dele. Quando o diabo te cegar e você ficar com raiva de alguém, saiba que é um dardo inflamado do maligno e você vai apagá-lo com o escudo da fé. Então o espírito de oração é batalha. E acontece todo dia. Por isso que a oração não pode ser só domingo. Vamos orar domingo. Só uma semana por mês. Você acha que o diabo só te ataca na semana de oração? A igreja vai orar na primeira semana de fevereiro. Até lá os demônios estão de férias. Pode ir para o Olímpia, pegar uma água. Não. Eles atacam todo dia. Por isso que o espírito de oração existe quando ele é incessante. Ele não para.
batalha espiritual. E a quinta verdade é que o espírito de oração envolve uma fé inabalável. A gente não desiste. Eu gosto desse termo, fé inabalável. Não interessa o que aconteça, a estrutura não se abala. Ai, aconteceu uma crise e nós não ficamos, não, irmãos, não interessa a crise, nós estamos do mesmo jeito, porque a estrutura da nossa fé chama-se Jesus Cristo. Acabou. E o que destrói Jesus Cristo? Nada. Se tirar a gente desse lugar, isso não é nada. Se metade de vocês ficarem com câncer, já pensou? Metade. 50%. Não estou fazendo nenhuma profecia, não. Irmãos, isso não é nada. Porque a estrutura da nossa fé está em Cristo Jesus. E Ele é inabalável. Ele é a rocha. Vem a tempestade, transborda o rio, sopra o que for, rompe a barragem. Mas nós não somos abalados, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa fé. Isto faz com que você e eu sejamos sempre otimistas. Você é otimista? Tem gente que é pessimista naturalmente, que só vê o lado ruim. Tem gente que vê 50% de lado ruim, né? Pois bem, eu quero desafiar você a construir a sua casa no Senhor Jesus. E aí você vai ser o quê? Otimista. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, glória a Deus. Porque essa é a igreja que o Senhor construiu. Foi essa igreja que o Senhor Jesus comprou com o sangue dele. Então nós estamos sempre otimistas. Olhando para frente. Nós colocamos a mão no arado e nós não olhamos para trás. O espírito de oração faz isso. Porque a igreja começa a olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele começou a fé e ele é o quê? O consumador. Ele termina a fé. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é tudo. E a gente é o quê? Nada. A gente é vaso de barro. Você quer ver um vaso de barro feliz? Olha para o lado aí para você ver. Olha aí. Olha um vaso de barro feliz. Olha aí. Olha para o outro também, né, gente? Só olha para um lado, coitado. Tá vendo? Só olhar para o vaso, não é não, Gustavo? Olha o vaso de barro. Mostra as canjicas. Olha lá. Quem é tudo é Jesus, queridos. Não somos nós. Tem uns que se acham melhores que os outros. A pessoa que fica ofendida é porque se acha melhor que os outros. Nós não, nós somos vaso de barro. Estamos felizes sendo vaso de barro. Se o vaso cair e quebrar, nós estamos felizes também. Porque o nosso tesouro, ninguém tira a nossa fé inabalável. Quais são as consequências do espírito de oração? Então, o que é o espírito de oração? As verdades que sustentam o espírito de oração e as consequências do espírito de oração. O espírito de oração produz respostas de oração poderosas e sobrenaturais. Posso ouvir um amém? Amém. Resposta de oração. Nós temos que ter respostas de oração. Existe um personagem cristão da história do cristianismo que chama George Miller, um inglês. George Miller, numa época em que a vida cristã era muito mais difícil, que a vida em sociedade era muito mais difícil, ele simplesmente resolveu abrir um orfanato e abrigar somente 1000 menores. Século XVIII, na Inglaterra. Não é 12 no solar, viu, Dionísio? Não é 12. É 1000. 1000 crianças. E George Miller
escreveu um livro com mais de 1000 respostas de oração, porque ele vivia pela fé. Era um homem de oração. Quem vive na oração tem respostas de oração. Aí você fala para mim assim: pastor, eu não tenho resposta de oração. Sabe por quê, né? Sabe por quê? O espírito de oração produz respostas, e as respostas alegram o coração. O espírito de oração produz unidade. Sabe por quê? Você conta o que Deus fez, e a pessoa fica feliz, e ela te pede para orar, porque ela sabe que quando você orar, Deus responde, e você fica mais amigo, mais irmão, mais irmã, mais parceiro. Não interessa a distância, nós vamos nos unindo cada vez mais, porque as respostas geram intimidade, e nós ficamos mais corpo. O espírito de oração produz mais unidade ainda. Terceiro, o espírito de oração produz salvação, crescimento e testemunho na sociedade. Porque as pessoas que não creem em Deus vão passar a crer, porque sabem que coisas que vão acontecer na vida delas é fruto da sua oração. Eu quero te desafiar lá no seu trabalho, a dizer para as pessoas na sua escola amanhã. O pessoal, tem gente voltando à aula. Quem está voltando à aula amanhã? Aí, está voltando à aula. Oh, glória a Deus. Não, faz cara ruim não. Oh, glória a Deus. Né? Fala com seus colegas, fala: olha, se vocês tiverem pedido de oração, compartilha comigo, que a minha igreja vai orar e o nosso Deus vai agir. Nós tivemos uma reunião na casa do pastor Zezé ontem. O pastor Zezé fez aniversário ontem, viu, irmãos? Depois você dá um abraço apertado nele. Uma bênção. E foram 2 visitantes. E lá no aniversário, os adolescentes e os conselheiros deram uma palavra para o pastor Zezé e para a Laura. Ali, a Laura fez aniversário durante a semana. E eles deram palavra. E aí, cada palavra: eu te conheço, você é uma bênção. Eu te conheço, você é aquilo, eu amo você, eu amo você. De repente o visitante pediu a palavra e falou assim: eu não conheço vocês, mas eu tenho que falar que o que eu vi aqui, eu nunca vi. E até meu pai já me falou sobre Jesus, sobre o cristianismo, mas eu nem dei importância. Mas isso que eu estou vendo aqui, eu quero isso. É o melhor lugar para eu estar. Porque salvação é testemunho. Queridos, a vida cristã precisa ser impactante. Se a sua vida cristã não está sendo impactante, é porque tem muito mundo. E o mundo não é impactante, porque mundo qualquer um vive, com ou sem dinheiro. E o mundo cansa, o mundo tira a paz, mas a presença de Deus é transformadora. Então o espírito de oração produz isso. Quarta e penúltima verdade: o espírito de oração produz novas experiências espirituais. Na vigília eu voltei a orar pelas pessoas. Tinham vários meses que eu não orava, mas num determinado momento eu pus uma cadeira e falei: olha, ninguém vai embora sem passar pela minha oração, porque o Senhor me deu um dom na hora da oração. Ele coloca no meu coração coisas que eu não sei, mas a pessoa sabe. E eu estava orando ali, foi uma bênção, e várias pessoas experimentaram isso na hora que eu orava, porque é o Espírito Santo falando. A oração gera novas experiências espirituais. Se você quer novos dons, não adianta você vir à igreja, não adianta você vir ao culto de oração, você tem que orar. Você tem que dobrar esse joelho seu, teimoso, duro. Não precisa ajoelhar. Precisa, meu irmão, minha irmã. Se você não tem problema de coluna, não tem joelho igual o do Davi, que está operado, cheio de pino, deixa eu te falar, vá dobrar o seu joelho. É terapêutico, é didático, te ensina a humildade. Eu cresci numa igreja, Lucão, que todos os bancos, todos tinham um negócio chamado genuflexório.
Olha que nome bonito. Sabe o que é um genuflexório? Sabe, Vânia? Genuflexório é uma peça que tinha no banco, que ficava escondida no banco. Aí o pastor falava, agora vamos orar. Aí todo mundo fazia assim, pá, pá, pá. Na hora da oração, a gente escutava assim, pá, pá. Era a pessoa dobrando o lugar de ajoelhar. Porque a igreja caminha de joelho. Ah, não precisa. Precisa! Hoje de manhã, na minha escola dominical, eu falei sobre justiça. Justiça retributiva. Aquela que pune, que castiga. E nós estamos vivendo numa época em que a verdade está sendo enfeitada. E ela está sendo travestida, para usar até um nome bem comum. E as pessoas não suportam mais a verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala que nos últimos tempos, os homens obedecerão a espíritos enganadores, ensinos de demônios, e não mais suportarão a sã doutrina. Hoje eu falei de manhã, nós precisamos restaurar uma justiça verdadeira, conceitos verdadeiros, mesmo que doam. Pois bem, sobre a oração eu quero te dizer uma coisa, é preciso orar ajoelhado, é terapêutico. Quando você ora ajoelhado, você aprende que tem um momento de oração, que existe uma posição de oração, e existe tempo para orar. Você gasta tempo para ajoelhar, passa tempo ajoelhado, e depois você se levanta. Aí você vai descobrir que esta prática se faz assim, produz novas experiências espirituais e, por último, última consequência, produz intimidade com Deus. Nós cantamos uma música, dá para cantar hoje? Não existe nada melhor, dá para cantar? Do que ser. Você é amigo de Deus? Ou você é só um salvo? Tem gente que nem salvo é só membro de igreja. Bem, se você é salvo, você ainda vai para o céu, tá bom, menos mal. Agora, se você for amigo de Deus, que é isso? Ouvir o Espírito falar com você, o Senhor dividir a carga dele, te dar um dom. Você, eu vou te dar um dom, Zé, você é meu amigo, você anda comigo. O Senhor chegar do seu lado e falar assim, o que Ele quer fazer? Carlos, eu estou pensando em fazer, o que você acha? Porque você é amiga. Queridos, Deus se tornou gente para ser amigo. Ele não se tornou gente para ser Deus, divindade sentada no trono. Isso Ele já é. Ele se tornou gente para ser amigo, para conversar, para abraçar, para dividir o assunto. Então, o espírito de oração produz intimidade. Você quer ser íntimo de Deus? Vai orar. Ou melhor, vem orar com a gente. Essa é a nossa conclusão. 2019 nós vamos ser a Igreja Cristã da Zona Sul, a sua igreja. Uma igreja que vai buscar, conhecer, sentir, desenvolver e praticar o espírito de oração. Se você vai participar disso, a escolha é sua. Você pode passar o ano inteiro, não é problema meu. Não sou contra frequentando domingo à noite. Não tem problema para mim, tá bom? Ah, pastor, não quero só frequentar domingo à noite. Tá ótimo. Mas se você quiser trocar o mundo, achando que é no mundo, no esforço do mundo, nos cursos do mundo, nas respostas do mundo, que estão as soluções, pelo espírito de oração, você vai experimentar o melhor ano da sua vida. Porque você vai experimentar a amizade de Deus. E não tem nada mais importante. Amém? Vamos cantar Não Existe Nada Melhor? Você acha aí, Rafa? Pode apagar. Enquanto nós cantamos, nós vamos trazer nossos dízimos e ofertas. E vamos consagrá-los ao Senhor como fruto da nossa entrega. Deus é tão bom para a gente, que a gente vem e entrega o dízimo, entrega a oferta. Fala, Senhor, é teu, não é meu. Que loucura guardar. O
O Senhor é tão bom, irmãos. Então nós vamos cantar. Enquanto cantamos, eu convido você a sair do seu lugar e consagrar a sua vida. Se você não trouxe, traga durante a semana. Se você já trouxe, agradeça, Senhor, obrigado, porque eu já consagrei. Já consagrei. No nome de Jesus. Com o seu dízimo, com a sua oferta, a gente pode fazer a obra que o Senhor nos concedeu, que é uma bênção, que é graciosa. Pronto aí? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar com alegria, com força, e vamos dizer, não existe, fala com Deus, não tem mesmo, nada melhor do que ser amigo de Deus.